Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Eu sou o Saulo, mais uma vez aqui com meu pai Zé Antônio e vamos retomar a nossa discussão de onde a gente parou no último episódio, né? A gente começou nossa jornada falando de evidências de tecnologia avançada no Egito, como que esse conhecimento ele existem evidências indicando que ele se disseminou pelo mundo de alguma forma, porque a gente vê esse padrão arquitetônico de pirâmides e formas de se construir se repetindo pelo mundo. No último episódio a gente focou muito na América, nos povos americanos, ah, desde do sul da América até a América Central e um pedaço da América do Norte ali no México. Terminamos falando dos povos incas e dos olmecas, que são os pontos civilizacionais que a gente consegue apontar como mais antigos da América, civilizações que chegaram a desenvolver engenharia e ciência. E a gente terminou falando justamente que essas evidências desses povos muito antigos com tecnologia, essas evidências estão espalhadas pelo mundo todo. Inclusive, as datações mais antigas, confirmadas, não ficam na América nem no Egito. Então, a gente resolveu abordar civilizações que a gente sabe que são muito mais antigas, inclusive, que essas que a gente já falou. Então, para isso, a gente vai lá para o Oriente, região da Turquia, região do Irã, da Índia, Paquistão, e onde hoje em dia a gente tem principalmente a Índia, e é um dos pontos, historicamente falando, com maior riqueza de textos e de evidências, não só de tecnologia, que a gente vai entrar nas evidências dessa tecnologia que até hoje tem lá na pedra, mas também nos textos, nos registros, muita coisa que foi conservada e até hoje está aí, nem foi traduzida, né? Inclusive tem muito texto que ainda precisa ser traduzido. Mas a gente consegue apontar uma possível, não sabemos ainda se é a origem desse conhecimento, mas certamente um polo muito antigo onde havia muito conhecimento sendo disseminado naquela região ali. Então, o que você pode falar, pai? Bom, primeiro agradecer a galera aí por estar com a gente novamente nesse mais um episódio aí do nosso podcast. Vale a pena sempre lembrar, por favor, se inscreva no canal, dê o like, ah, ativa o sininho de notificações e, por favor, compartilhe o canal, porque só assim que esse canal vai tomar corpo, vai crescer e mais pessoas vão se interessar aí por esse assunto. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós não temos nenhuma intenção aqui de ser o dono da verdade, né, Sal? Sim. Ah, em termos de, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Na realidade, a gente traz para vocês aqui teorias que existem a respeito dos assuntos que a gente aborda, quais são as principais teorias. Nós fazemos uma pesquisa bem extensa a respeito de cada tema e disponibilizamos para vocês todos os vídeos na nossa playlist. Você tem Uhum. lá um acervo de vídeos muito bom para, se você tiver interesse em começar a sua pesquisa, Horas pesquisar e por horas e conta horas de própria, documentários e horas e horas vídeos. de documentários, isso aí. E além disso, a gente sempre deixa na descrição do canal link de reportagens específicas que nós utilizamos para poder fazer cada episódio. A gente leu alguma reportagem, leu algum artigo científico, a gente deixa o link desse material para vocês aí na descrição. Então, assim, né, nós não temos nenhuma intenção aí de sermos os donos da verdade e nem de validar ou invalidar teoria de ninguém. A nossa intenção é justamente apontar quais são as principais teorias e deixar para vocês aí um material para que vocês possam assistir, escutar, ler e tirar as suas próprias conclusões. Uhum. Bom, dito isso, existem algumas teorias que apontam para que a civilização
Onde hoje é a Índia, o Paquistão ali, ela é bem mais antiga do que se imaginava. Então, existem alguns acadêmicos, alguns estudiosos, e depois eu vou citar o nome deles aqui enquanto eu estiver explicando mais ou menos as teorias deles, que defendem que essa região era habitada há, no mínimo, 17 mil anos. Então, como é que eles chegaram nessa conclusão? Tem um cara chamado Dr. Rajvedam. Rajvedam, ele é PhD em engenharia elétrica, o cara tem mais um outro PhD em engenharia, se não me fala a memória, engenharia mecânica. E numa das palestras dele, né, acho que foi o episódio que eu mais assisti. Nós assistimos mais palestras para poder fazer. Eu devo ter assistido aí É brincando verdade. umas, sei lá, 10 horas de palestra, fora o conteúdo que eu tive que ler e tal. Mas ele fala o seguinte: ele fala que, primeiro, né, existe uma possibilidade muito grande de datação da, dessa civilização, dessa existência contínua de civilizatória naquela região, porque tudo era muito bem documentado. Então você tem documentos escritos em sânscrito, que são datados aí 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Alguns documentos eles falam que pode chegar até 6.500 anos, datar mais ou menos aí, mais ou menos 6.500 anos antes de Cristo, né? Uhum, E ele cita que se você utilizar a astronomia arqueológica, uhum, porque esses textos eles citam acontecimentos com base em fenômenos astronômicos. Então, isso. um exemplo, ó, ele vai falar assim: no, no solstício de verão ocorrido tararará, 30 dias depois morreu o rei fulano. Uhum, Então eles vão lá, calculam quando foi o solstício de verão. Caiu no dia 20 de dezembro, não, 20 de setembro. Então tá, 30 dias depois. Então o cara morreu no dia 20 de outubro. uhum. Então você consegue fazer uma datação específica, com Grande dia, precisão. mês e ano, com bastante Uhum, precisão. E ele tem dados que são descritos nesses textos que apontam para mais ou menos 10.000 a 12.000 anos atrás. Então, isso coloca uhum. entre 8 e 10 mil anos antes de Cristo. Isso segundo as pesquisas do Dr. Raj Vedam. É só completar o que você está falando, para quem quiser pesquisar um pouco mais, esses documentos que ele está usando para poder fazer esses cálculos são principalmente dois textos clássicos da literatura hinduísta, que é o Mahabharata e o Ramayana. São dois contos épicos que têm um valor muito grande assim para o pessoal hinduísta, porque eles são relatos, são assim, considerados hoje em dia mitos da criação. Né? Tem muita mitologia deles ali embutida, mas ao mesmo tempo aquilo ali são relatos de um povo que viveu aquelas histórias, seja é, aumentado ou não, e a partir desses relatos, né, você consegue, a partir do que eles descrevem de épocas específicas do ano, acontecimentos astronômicos e algumas indicações de constelação, que você consegue mais ou menos não, com bastante precisão, posicionar no tempo onde foi que esses acontecimentos aconteceram. É a partir dessa datação aí que automaticamente já se chega nessas datas que
pelo menos 6.500 anos antes de Cristo, até muito mais, né, pai? Lá por 12, 13 mil anos antes. Então, aí tem um professor, ele chama Nilesh Newkant. Nilesh Newkant, ele é da Universidade de Delhi, da mesma universidade, depois nós vamos falar também do Dr. Malay Naleb. E o professor Nilesh, ele fala o seguinte, ele já utiliza a astronomia arqueológica, mas ele utiliza também algumas outras formas de datação, inclusive DNA e tal. E ele diz o seguinte, ele diz que, com base nos documentos, existia já há muito tempo um comércio entre os povos índios ali daquela região do Paquistão, da Índia e tal, com outros continentes. África, Europa, Oriente Médio ali, né? pro Oriente Médio ali, que, né, aquela região mais próxima, inclusive, da Índia. Uhum. E ele fala que você tem estudos de DNA, quando eles fizeram estudos genéticos, né? Eles estudaram o gene Y, que é o masculino, e o X, que é o feminino, e eles viram que o gene X, existem evidências de relação entre esse gene do povo índio com genes encontrados tanto no Oriente Médio quanto na Europa quanto na África. E essa datação coloca isso mais ou menos aí em torno de 17 mil anos antes de Cristo. Ele diz que essa palestra dele, se não me engano, foi feita em 2019, e eu hoje vi uma palestra nova dele, porque nessa palestra de 2019 ele fala, olha, isso aí, inclusive, é o que nós temos de evidências agora, Hoje, né? Uhum. hoje. Ele fala, eu não gosto de falar eu conheço estudos, tenho estudos mais aprofundados, tenho evidências de que isso é bem mais antigo, mas eu ainda não posso me pronunciar a respeito porque não são evidências concretas. Eu preciso de concretizar os estudos primeiro, antes de eu poder falar que isso realmente é bem mais antigo que isso, mas muito em breve teremos novidades. Ele fala mais alguma coisa mais ou menos assim. Uhum. E aí eu encontrei hoje uma palestra dele, eu assisti um pedaço da palestra, não assisti a palestra toda, porque estava só... Eu achei interessante que apareceu, essa palestra não estava disponível quando eu escutei a outra palestra, e ele já está datando 40 mil anos. Então ele já tem evidências para poder falar em 40 mil anos. E uma das evidências que ele usa é a de um camundongo. Tem um camundongo que ele é originário da Índia, da região ali da Índia, Paquistão. É um camundongo que ele se alimenta muito de cereais, arroz e tal. E foi encontrado, geneticamente, eles encontraram esse mesmo material genético nos camundongos na Europa, na África e no Oriente Médio. Material genético que data de 25 mil a 40 mil anos. Uhum. Uhum. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esses camundongos, eles saíram da região da Índia, e eles, há 25 mil, 40 mil anos, eles saíram da região da Índia, eles foram levados, porque nenhum camundongo ia pegar, botar uma mochila nas costas e falar, tô de saco cheio da Índia, vou me mudar para a Europa, vou para Peregrino. Berlim, vou para Berlim. Não é assim. Eles foram levados. Então, isso é uma evidência de que existia já há 40 mil anos atrás, há 25 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, um comércio entre esses continentes. Uhum. E as pessoas levavam esses cereais, arroz e tal, que eram produzidos ali na região do rio... Cara, cadê o nome do rio aqui que eu me perdi? Rio Indus, não? Indus, isso, na região do rio Indus. Uhum. Ali é uma região produtora ali
muita coisa cresce ali, muita Uhum. arroz e tal, muitos cereais. E eles levavam esses cereais para a Europa, para a África e tal, e esses camundongos eles se escondiam nas caixas de cereal, nos pacotes de cereal, e eles foram levados dessa forma, né? E aí descobriu-se esse gene nesses camundongos, nesses lugares. Então, isso é uma prova de que existia. Ele ainda fala assim: olha, eu não quero dizer que o povo hindu saiu da Índia para colonizar lugar nenhum. Uhum. O que esse estudo aponta é que existia uma movimentação de mercadorias, ou seja, existia um comércio, o que é típico de uma civilização avançada, porque as civilizações primitivas não tinham comércio. Então existia um comércio entre os povos desses continentes e eles traziam e levavam mercadorias de um lugar para o outro e foi onde esses camundongos eles migraram de um lugar para o outro. Uhum. E E essas evidências datam de pelo menos 17 mil anos, não é isso? não, a do camundongo 25 a 40 mil. 25 a 40. 25 a 40. 25 a 40. Datação de 17 mil anos são datações que ele fez através de astronomia. Da astronomia arqueológica, ele conseguiu chegar uma linha contínua, ininterrupta de Presença civilizatória civilizacional ali. Aham. de 17 mil anos. E aí, um outro negócio muito, mas muito interessante é que existiram algumas escavações na Etiópia que eles encontraram jarros de cerâmica com arroz guardado. Uhum. Só que o arroz que estava nesses jarros de cerâmica, bom, vamos dizer, esse material que foi encontrado, esse jarro e com esse arroz, foi datado de 7 mil anos, se não me engano, antes de Cristo, alguma coisa por aí, 6 mil, 7 mil anos. Só que esse arroz, ele é um arroz típico do Paquistão e da Índia, que é um arroz basmati, que é típico daquela região. Não é produzido na África, não tem produção desse tipo de arroz. Uhum. Então, 7 mil anos atrás, 7 mil anos antes de Cristo, na realidade, né? Não atrás, 7 mil anos antes de Cristo, já existia um comércio de arroz, porque esse arroz foi levado daquela região do Paquistão para onde é hoje a Etiópia. Aham. Então, Isso é muito existe interessante essa. porque quando você olha o timeline, né? Você olha a escala de tempo da história da civilização humana, como ela é comumente entendida pelos arqueólogos, praticamente eles consideram como pré-história tudo o que está antes, né, do início da Era do Bronze ali, mais ou menos 3.300 antes de Cristo. Então, de 3.300 antes de Cristo até 3 milhões de anos atrás, é considerado um grande período chamado pré-história. E aí, É, a partir de 3.300 anos antes de Cristo, não, peraí, 3.300 antes de Cristo, é isso mesmo. É, a partir dessa época, quando se desenvolveu a Idade do Bronze, foi da onde começaram a surgir, né, em teoria, as civilizações, tudo que a gente, toda a nossa ideia de ciência, de comércio, de progresso, como se tudo tivesse surgido a partir, né, do desenvolvimento ali da tecnologia do bronze, as primeiras civilizações a empregarem essa tecnologia e inventarem supostamente formas de escrita, e a partir daí veio todo nossa ideia de construção e de comércio, negando o restante, né, o que está antes de Cristo, de 3.300 antes de Cristo, como pré-história. Tribos de caçadores e coletadores, né, hunter-gatherers, como se não existisse a possibilidade de civilizações modernas, né, igual a gente está falando, fazendo comércio intercontinental, navegando, né, o mar, atravessando o continente e fazendo trocas, ou seja, isso tudo indica que não só haviam civilizações, mas elas eram civilizações já com um grau de avanço notável. notável, exatamente. Porque você É, navegar, você precisa de ter a tecnologia para navegar, você precisa ter a tecnologia para se orientar, você precisa conhecer o terreno, você tem que saber para onde você está indo,
né? Você tem que ter uma noção de mapa, você tem que ter uma noção de geografia. Isso só para você se aventurar a navegar. Agora, o que estava sendo levado ali, a questão do comércio, como aquilo era transportado, são questões que, tipo assim, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, isso a gente sabe que leva tempo para se desenvolver. Então, se 17 mil, se 25 mil anos atrás, vamos supor, esse roedor que você mencionou, foi transportado num, vamos supor, um saco, um jarro de arroz, né? Jarros de arroz que estavam sendo levados da Índia para a África ou vice-versa, nesse trâmite aí, há 25 mil anos. Então, assim, isso indica que esse povo já estava ali há muitos anos, Há já muitos desenvolveu anos. essa tecnologia há muito tempo, a agricultura já E estava já desenvolvida. dominavam a agricultura, exatamente. Isso que é Exatamente. interessante. Não é que era um povo nômade que vivia ali e tal. Eles dominavam a Dominavam. Esse é um agricultura. problema que as teorias mais aceitas assim de arqueologia têm, que é a explicação justamente de como que esse conhecimento surgiu, né? Porque a gente tem as evidências dele, mas ninguém sabe explicar como ele surgiu. E num espaço de tempo tão curto, e o mundo sofreu tantas transformações, né? Segundo o que a nossa linha do tempo mostra, é que em 5 mil anos praticamente todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia de civilização foi gerado Brotou do nesses últimos cinco, nada. brotou dos Brotou últimos do nada. 5.300 anos para cá. Então, Isso esse é loucura. professor Nilesh, ele fala o seguinte: bom, primeiro que quando você cita lá os escritos antigos, né, em sânscrito, ele cita um calendário que chama Saptarsi, o calendário Saptarsi. Ele estima-se que ele tenha sido feito, o primeiro registro desse calendário foi feito em 6.676 a.C., e ele sofreu algumas atualizações durante o curso da história. Parece que, se não me falha a memória, 4 atualizações durante esse período, mas todas essas atualizações são muito bem. Não, sofreu 3 atualizações durante Uhum. esse período, né? De lá para cá, de 6.676 AC para cá. E esse professor Nilesh, ele descobriu uma quarta atualização. Então, ele é responsável pela quarta atualização. O cara é tão pouco bom na coisa que ele é responsável pela quarta atualização de um calendário que tem, no mínimo, 8 mil anos. Você tem uma ideia de como que o cara é pouco conhecedor do assunto. Uhum. E aí, o que acontece? Né? Continuando nessa história das civilizações antigas, né? Dessa existência aí de 17 mil anos e tal, a gente parte lá para o Vale do Rio Indus, né? Existe lá o Vale do Rio Indus, ele fica exatamente na região ali do Paquistão e Índia. Você tinha uma cidade chamada Harappa, uma cidade muito bem desenvolvida, e isso é do lado paquistanês, o que seria hoje o lado paquistanês. No lado indiano, você tem uma outra cidade chamada Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, estima-se que tenha sido ela tenha se tornado uma metrópole mais ou menos 2.500 a.C. Naquela época ela tinha estimado que ela tivesse 250 mil habitantes. Cara, 250 mil habitantes é muita gente para uma cidade daquela época. Pré-histórica. Né? Exatamente. E é uma cidade muito bem dividida, com uma divisão de área comercial e área residencial. Área comercial com prédios, estruturas onde você consegue ver que eles tinham uma estrutura política de governo muito bem estruturada, o Uhum. templo ficava na parte mais alta e tal. E aí uma rua, e 150 metros depois você tem uma outra parte da cidade que é uma área residencial. Tudo isso interligado por canais de água Uhum. e reservatórios de água por todos os lados. 17, né? Reservatórios que eles 17 têm lá. reservatórios, gigantescos reservatórios, para poder Sim. suprir água durante o período da seca para Aham. eles.
Então, assim, isso é muito. O conhecimento desses caras era muito bom. Sim, tem Muito indícios bom. de que eles construíam barragens, né, de que eles coletavam a água da chuva, eles tinham Armazenava água da chuva. técnicas para armazenar, para coletar essa água, eles já conheciam a técnica de aplicar piche, né, tipo assim, o tar, para poder fazer o selamento ali e não Para vazar. impermeabilizar, Isso, para não impermeabilizar. para Uhum. evitar ali a absorção da água pela terra, para eles não perderem água. Genial, genial. Tinha até esgoto na parada, bicho. Até esgoto, exatamente, até esgoto. E aí, existem alguns estudos que colocam essa cidade de Mohenjo-Daro aí há mais ou menos 6, 7 mil anos. Ou seja, provavelmente eles coexistiram com os sumérios. Uhum, Eles coexistiram. Porque o Dr. Raj Vedam, ele fala que ele refuta a teoria da. Tem uma teoria que é a teoria da invasão ariana. uhum, Né? Eles falam que esse conhecimento, então, ele veio através dos arianos que entraram na Índia. uhum, uhum, E ele refuta viamente essa teoria da invasão ariana. Primeiro que ele fala, o que é ariano? Quem eram considerados arianos naquela época? uhum, E ele fala que realmente não tem como ter sido dessa forma, porque você tem, através do Satarsi, do calendário, e de outros escritos, você tem acontecimentos que são anteriores a esses supostos arianos que vieram para a Índia, aham. que também eram tão evoluídos quanto. Inclusive, né, em Mohenjo-Daro, que existem documentos, na realidade, quantos documentos a gente estava falando hoje a respeito? Mais de 6 mil documentos que Que ainda não foram traduzidos? que não foram traduzidos, É muito. Não, acho que é muito mais que isso aí. Eu vou descobrir o número, mas é muita coisa. Muito. documentos escritos em sânscrito e Uhum. que ainda não foram traduzidos. Você falou que o que não tem traduzido ainda é muito mais do que todos os outros livros religiosos de todas as religiões do mundo juntas, não é isso? Sim, sim, o que tem de registro ainda não traduzido em sânscrito lá, só da região, só da Índia, ali, só daquela região do Vale do Indus, o que tem de documento não traduzido ainda excede o número de todos os outros povos antigos, todos os documentos que tem de todos os outros povos antigos somados. Tem muita coisa lá. E aí, Hum, só para terminar essa parte aqui dessa existência linear, essa existência contínua da civilização naquela região ali da Índia, vem a doutora Anika Mann, né? Também outra PhD em arqueologia pela Universidade de Oxford. Ela é uhum, especialista em sânscrito uhum, e né, ela estava falando que ela foi visitar uma região no sul da Índia, onde é dividida pelo mar. Ali tem algumas ilhotas e tal, e você consegue chegar. é, 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 você sai da Índia, você sai da Índia e vai. Só um minutinho, velho. Deixa eu só pegar aqui que eu falo direitinho. O aonde é. Mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que aquela região, essa região, ela é uma região de água salgada. Não existe água potável nessa região e não tem rio nenhum correndo. É perto da. Aonde você. Porque na região ali, essa região do sul da Índia, você né, 2.500, 3.000 anos atrás, antes de Cristo, você poderia, dependendo da época do ano, andar da Índia para o Sri Lanka. Essa o nível do mar era muito baixinho, então você conseguia ir andando. E ela diz justamente isso, que tem uma evidências naquela região ali, de um lugar onde não tinha condições de ter nenhum tipo de cultura de plantio, não tinha como se estabelecer nenhuma cidade, porque é só água salgada, uma água que não é apropriada para o consumo, muito menos para o cultivo. E as pessoas, mais ou menos 2.500, 3.000 anos antes de Cristo,
desenvolveram uma tecnologia de dessalinização da água Uhum. para cultivar e estabeleceram cidades ali. E as cidades tinham em torno de 25 mil habitantes cada uma. Então, quer dizer, cara, da onde, que tecnologia é? Como que os caras sabiam como se dessalinizava a água para ela ficar Não, própria para o consumo? ainda mais nesse volume aí, nessa quantidade, né? Para poder abastecer Uma cidade. Se uma fosse, cidade né, inteira. um grupinho de pessoas, mas não, uma cidade. Eles tinham ali plantação, realmente, cultivo de grãos e tal. Então, assim, tem muita evidência de que os índios estavam ali há muito tempo e que eram detentores de um puta de um conhecimento muito avançado para a época, no que diz respeito à astronomia, construção, cultivo, dessalinização de água, ou seja, química, Muita né? química. Uhum. Eles tinham um conhecimento muito grande a respeito disso. Agora, falando das construções, que é o que a galera gosta Não, de aí, ver, né? Tem muita coisa legal. O que você pode falar para a gente, Saulinho, aí tem do coisa. que Só vou temos de trazer um construção dado aí? que eu pesquisei aqui rapidamente a respeito dos manuscritos em sânscrito. Olha que interessante. Existe um órgão na Índia que é o National Manuscript Mission, que é um- um- uma entidade que cuida justamente desse acervo de manuscritos de textos históricos. E eles têm em posse deles mais ou menos 3,8 milhões de manuscritos que eles já catalogaram, mas estimam que o número mais real entre o que ainda não foi descoberto e o que está em coleções privadas por aí, que está fora da Índia, no total de manuscritos em sânscrito tem mais de 40 milhões de manuscritos. Que desses 40 milhões, o que eles falam é que pelo menos 95% desses 40 milhões de manuscritos ainda não foram traduzidos. É Putz, absurdo, astronômico o número. é bem grande mesmo. Então, É, assim, tem muita coisa ali, cara, é complicado, né? Porque se isso é um problema muito sério que a arqueologia tem, dessas peças que estão que foram roubadas, né? E contrabandeadas e hoje estão em coleções privadas, estão em uhum, vários museus do mundo e esses museus se recusam a devolver essas peças e tal. Mas com certeza, conforme eles forem traduzindo esses documentos, mais evidências vão aparecendo e bem provável que se descubra aí muita coisa a respeito dessa tecnologia que existia na época é, nesses manuscritos, porque eles são muito bem muito detalhados. detalhados, muito detalhados. Isso daí é algo que é característico ali daquele pessoal e a forma como esse conhecimento ele é registrado detalhadamente e passado de geração a geração de uma forma onde não, assim, isso é observado em outras culturas da Ásia também, inclusive chega até o extremo do conhecimento às vezes ser tão protegido e tão resguardado e passado como um conhecimento secreto para pessoas iniciadas. Então, praticamente, o que dá para a gente ver analisando como esse pessoal se estruturava é que a ciência e a espiritualidade desse pessoal era algo praticamente indissociável. Isso é algo que se vê também nessas civilizações do mundo antigo, esse traço em comum de uma ciência que ela não se dissocia da espiritualidade daquele povo e de forma que tem um zelo muito grande com esse conhecimento, com as práticas, e geralmente quando você vai analisar essas estruturas megalíticas que a gente traz aqui, a gente vai falar agora de alguns templos e algumas cavernas que tem na Índia que são feitos absurdos. Se fossem feitos hoje, seriam absurdos, grandes feitos de engenharia, mas eles são
da era antiga, né? Nós vamos falar aqui. Mas assim, geralmente são monumentos que estão associados a algum tipo de prática religiosa, a um templo, ou algo mais misterioso, como por exemplo as pirâmides, que ninguém sabe ao certo qual que era o objetivo, se era túmulo. Se fosse um túmulo, era uma prática religiosa. Se fosse um centro de meditação, é uma prática espiritual, religiosa também. Então, tudo indica que a espiritualidade e a ciência desse povo eram uma coisa só, né? Essa ideia de se separar um do outro é algo que me parece ser mais ocidental, ao que a gente está mais acostumado. Mas lá, né, nessas culturas, até hoje, são muito ligadas às duas ciências. E essa Não, se riqueza vo de. Pode falar. se você for pegar os próprios textos bíblicos e que contam, né, junto com as passagens bíblicas, né, ele traz algum conhecimento da história também, porque cita nome de imperadores Uhum, e tal, e você não tem como dissociar o estudo bíblico da história, uhum, não tem como você fazer isso. uhum, Ah, a escrita histórica, ela sempre anda junto com alguma coisa religiosa. uhum, Essa dissociação de religião com ciência, essa separação, isso aí é uma coisa mais moderna. Isso aí veio depois da instituição do cristianismo como religião de Estado. uhum, Aí começaram a tentar dissociar a ciência, colocar a ciência como alguma coisa, e aí, né, demoníaca, contra os preceitos de Deus, contra as vontades de Deus, e, 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 e aí tentaram tirar a ciência do escopo religioso. Mas até então, até esse ponto, até chegar ali na religião, né, no cristianismo, como religião de Estado, como religião do Império Romano, elas andavam sempre juntas. sim, nunca Sempre houve essa juntas. separação. É Não, verdade, nunca houve essa separação. é Então verdade. vamos lá, mas me conta pra gente aí, então, o que, que nós temos aí de cavernas? Se eu vi você falando em Cavernas. cavernas, Cara, tem templos umas cavernas que são tal. chamadas Cavernas de Barabar. Cavernas de Barabar. Essas cavernas é um complexo, são 7 cavernas, né? Algumas estão. A maioria delas está finalizada, tem algumas que não foram finalizadas. Elas não estão com o mesmo nível de acabamento. Mas assim, o que é impressionante dessas cavernas, elas ficam na região nordeste da Índia, perto da divisa com Nepal e Bangladesh. Essas cavernas são esculpidas ou são construídas em montanhas de granito. Então você tem uma montanha de granito, uma montanha gigante, e de alguma forma, né, datado com precisão, com certeza, 2.300, 2.400 anos é a idade, entre aspas, oficial dessas cavernas. Então, mais ou menos 300 antes de Cristo ali, que elas teriam sido construídas. Só que o que impressiona nessas cavernas, né, e a gente, eu convido vocês a assistirem os vídeos que a gente colocou na nossa playlist e também seguir alguns links que a gente vai deixar na descrição do episódio para que vocês vejam do que eu estou falando. Mas a precisão dessas construções, né, elas têm formas complexas, então não é simplesmente uma grutinha. Algumas dessas cavernas elas têm duas salas, tipo uma antessala e uma sala, e elas são extremamente geométricas, são feitas com uma precisão absurda, as formas geométricas dessas salas, desses espaços, desde o rodapé até o teto. E o polimento obtido nesse granito, ele é de um nível tão alto, o nível de polimento que foi chegado. Lembrando que o granito é um dos minerais mais duros, assim, naturalmente, que a gente tem. É uma pedra vulcânica, é, altamente é muito dura, né? Tem uma escala Mohs de dureza da mineral, com o diamante sendo o mais duro, no que seria o 10 da escala. Ela vai de 0 a 10. Seria o diamante, de 1 a 10, na verdade. E aí, o granito está em 8, a dureza dele. É uma pedra muito dura. Se a gente fosse cortar uma
montanha de granito hoje em dia para poder fazer uma caverna daquela, seria necessário, a gente só ia conseguir fazer isso usando ferramentas que a gente já descreveu nos outros episódios, ferramentas de alta rotação, de alta precisão também, serra com ponta diamantada, orientação a laser, uma serra que não só a ponta diamantada, ela é arrefecida à água, porque na fricção ali é tanta temperatura, né, a temperatura chega a ser tão alta na serra que precisa de ter água, fazendo o arrefecimento ali da ferramenta, e nessa época não existia nada disso. E eles obtiveram esse feito de engenharia que é simplesmente um absurdo. E o polimento é tão extraordinário na parede da caverna que aconteceu o fenômeno da vitrificação desse granito. É, eu vou corrigir o que eu falei aqui. O granito ele tá entre 6 e 7 nessa escala de dureza, e não 8. 8 eu acho que é o basalto. Tô confundindo os dois. Mas tudo bem. Essas cavernas de Barabar, elas têm a parede tão polida que você consegue ver o seu reflexo na parede. Imagina você pegar uma pedra de granito, que ela polida, não é uma pedra, é uma caverna inteira polida desse jeito. E isso obviamente, não tem luz dentro das cavernas, então, assim, esse fato de ser altamente reflexivo não indica muita coisa, porque é escuro lá dentro, né? Não tem indícios de que eles acendiam tochas lá dentro, até porque não tem nenhum sistema de exaustão dos gases, então se alguém entrasse com uma tocha lá, a tocha não ia ficar acesa muito tempo e o gás ia contaminar todo mundo, você pode ficar sem ar, asfixiado. Então, assim, não faz muito sentido esse polimento ter um objetivo visual, porque está escuro lá dentro. Mas, por algum motivo, eles poliram essas cavernas do teto até a parede, poliram inclusive o teto, num ponto que esse granito ficou vitrificado. Se você chegar lá com o seu celular, com a lanterna do celular e acender, você vai ver o seu reflexo numa parede de granito que foi esculpida 300 anos antes de Cristo. É absurdo. Fora a Ah, precisão das construções. e outra, vale para falar que estima-se 300 anos antes de É, Cristo, claro, porque você estimado. não tem como datar pedra. É, isso. Você precisa ter matéria orgânica presente ali para Exatamente, datar. presente E para outra você coisa, datar. existem evidências nessas cavernas de que elas foram encontradas e elas foram reutilizadas por um povo mais moderno depois, porque a entrada das cavernas, ela possui uma fachada bem característica daquela época, que justamente a, a, a evidência usada para datar essas cavernas dessa época são as inscrições e as estruturas que são feitas por fora das cavernas, na entrada, e certo o tipo da arquitetura das entradas das cavernas e os desenhos que tem, dá para apontar mais ou menos ali naquela época. E, porém, o que tem do lado de dentro é simplesmente um absurdo, ninguém tem a menor ideia de qual que foi a tecnologia feita ali para poder alcançar aquilo com tanta precisão. Tem um documentário chama BAM, a gente já citou ele aqui, Builders of Ancient Mysteries. É um documentário maravilhoso. E eles mostram essas cavernas, eles vão lá, eles medem elas com instrumentos de alta precisão, instrumentos que medem a laser, e eles medem também as propriedades sonoras dessas cavernas, que aí é um negócio muito louco, porque elas parecem não, elas têm propriedades é, que novamente, é uma propriedade do granito, também parece que esses povos antigos conheciam isso muito bem. No Egito, isso também é muito, muito usado. É uma pedra que ela é, tem uma- quando ela é polida e posicionada matematicamente numa certa geometria ali específica, ela tem uma ressonância, ela fornece uma ressonância, ela cria um ambiente de alta ressonância sonora. Então, essas cavernas, por exemplo, teoriza-se de que elas pode ser que sejam justamente salas, lugares construídos para a prática de certos mantras, como se fosse um local construído sob medida, onde um mantra específico, cantado na frequência certa, ele vai causar um efeito de ressonância sonora intenso ali dentro, conduzindo as pessoas que estão ali praticando aquele mantra a estados alterados de consciência, de percepção, que no final das contas o objetivo, assim, né,
de quem está praticando o mantra ali é adorar a Deus, adorar alguma entidade. Novamente, a questão religiosa. Agora, é muito interessante você ver o nível da engenharia envolvida, né, se foi isso realmente, porque, novamente, não se sabe nem a finalidade, nem o método de construção dessas cavernas. O que a gente tem são propriedades delas que dá para a gente medir, tanto matemática quanto essas propriedades de ressonância. E tudo indica que elas eram realmente centros ali, elas são vazias, não tem inscrição na parede, não tem não tem o esquema de um templo, não é como se tivessem figuras lá dentro. Elas são cavernas vazias, são salas vazias com essas propriedades que a gente consegue medir. Matemática e de ressonância. É muito interessante. Elas são dos maiores mistérios assim da humanidade, sem dúvida. Questão de construção são as cavernas de Barabar, na Índia. Então, ó, nós já falamos aqui de canais de água, nós já falamos tratamento, esgoto, Uhum. falamos de dessalinização, e isso civilizações consideradas pré-históricas, hein? É, Ou, ou quase pré-históricas. aham. Dessalinização de água, capacidade de cortar, porque, né, igual você falou, essas cavernas elas são a geometria é de uma precisão de 0,03, Sim, sim, 0,01 do sim, milímetro, coisa de tipo coisa. 1 milésimo de 1 milímetro. Exatamente. É tipo, como assim 1 milésimo de 1 milímetro? Inclusive, naquele documentário, né, que eu te recomendo sempre, galera, assistam esse documentário, é muito bom. Eles perguntaram a um cara que trabalha com pedra, trabalha com granito, mais de não sei quanto tempo e tal, e ele fala: com a tecnologia de hoje, a gente não consegue chegar nessa precisão É, e nesse polimento vitrificado é o da que eles pedra. falam, tipo assim, o problema dessas obras é justamente a precisão. É tão preciso que isso se torna um problema. É um problema Exatamente, real, porque não tem exatamente. base, não conseguimos entender como que E foi. fazer isso no escuro, né? Porque como que os caras iluminavam aquilo ali para fazer? Se você não tem Desculpa, nem eu o ver. falei precisão de 1 milésimo de 1 milímetro, na verdade, no filme eles usam polegada, eles falam 1 milésimo de uma polegada. Só fazer essa correção aqui. E, É então, o assim, nível é de precisão. complicado. E aí, falando Sim, em cavernas, a gente entra na cavernas de Elora, cavernas de Elora, que não são aonde cavernas, né? Elas são chamadas de cavernas por causa da técnica que imagina-se que foi usada para construir ali, que basicamente. Então, olha só, novamente, o que a gente tem? A gente tem cavernas esculpidas numa rocha vulcânica, dessa vez são a encosta da montanha onde as cavernas Elora ficam, também no norte da Índia, é de basalto, e é, é- esse grupo de cavernas, são mais de 100 cavernas que tem lá. Nesse grupo de cavernas existe uma caverna específica que é onde tem o maior templo monolítico do mundo, é o maior objeto monolítico no mundo. O que quer dizer? Eles construíram um templo inteiro chamado Kailasa, inteiro com uma peça única de pedra, de basalto. O templo ele tem 82 metros por. Peraí que eu já vou te falar um número certinho do tamanho dele. Ele tem 3 andares, ele tem 78 metros de comprimento e 40 de largura. É um retângulo com mais de 80 metros, 40, com mais de 32 metros de altura. Só para ter uma ideia da dimensão disso. E isso antes era uma grande montanha feita de rocha basáltica. Ou seja, uma pedreira, né? Vamos uma por assim dizer. pedreira, Uma pedreira pedreira de gigante. rocha E basáltica. aí as teorias são as melhores, né? Segundo as teorias mais aceitas, esse templo foi construído no século VIII por monges budistas que estavam entediados e resolveram esculpir uma montanha de basalto. Só que tem vários problemas com essa teoria. Um dos principais problemas é o seguinte: ninguém sabe o material, só nesse templo Kailaça, a quantidade de material esculpido, que foi arrancado, que foi tirado ali, o basalto que foi tirado, não tem evidência Material nenhuma desse material. escavado. Isso, escavado. Não tem evidência nenhuma de onde esse material foi. E são 380 mil toneladas de basalto que foram arrancadas para poder fazer esse templo.
estima-se, né, do que havia ali antes e o que tem hoje. Eles É. falam que o material que foi retirado, porque né, eles escavaram esse templo de cima para baixo. Eles Uhum. pegaram o topo de uma pedreira plana Começar de cima. e começaram de cima escavando esse templo. Aí, mas o pessoal tem que assistir, olhar vamos deixar link também de fotos e tal, para vocês verem a precisão e o trabalho de escultura que tem nesses templos. Nesse templo. É uma coisa absurda, dos detalhes de cada estátua, de cada parede e tal. E o que acontece? Eles escavaram de cima para baixo, 380 mil toneladas de pedra foram retiradas dali, o que dá para você construir uma pirâmide de Kelps Dá. Ainda sobra. e ainda sobra. É. Então, quer dizer, e ninguém consegue achar onde essas pedras foram Não parar. tem, não tem, não tem lugar nenhum. Ela não foi reaproveitada, repurposed, né? Não é como se eles tivessem retirado esse material e feito outras coisas, feito estátua. Não tem, simplesmente não tem o Simplesmente menor, sumiu. simplesmente sumiu. E outra, as ferramentas da época não permitiriam a obra dessa ser feita. A teoria aceita, né? Diz que ela foi feita em 18 anos, foi construída em 18 anos. Se isso é verdade, o cálculo que, que o pessoal faz é de que é, seriam de 4 a 5 toneladas de basalto escavadas e descartadas por minuto ininterruptamente durante 18 anos para poder Dá o tempo. para explicar a quantidade de pedra que foi tirada ali. Isso só estamos falando do processo de tirar a pedra e dar um fim nela. Estamos nem falando do trabalho de talhar ali aquilo ali. E é um templo, não é uma escultura, não é uma estátua, é um templo. Hoje ele é fechado para o público, mas tem salas. Tem sala, ele tem 3 andares, tem pontes conectando partes do templo. E ele não é só um templo, ele é um templo e ele tem É um outros. complexo, É um né? Um complexo, exatamente. complexo. Um complexo com várias estruturas, túneis subterrâneos. Assim, é um absurdo. É uma das coisas mais. E lógico, obviamente, o pessoal que gosta das teorias alienígenas, isso aí é um prato cheio. Porque a teoria aceita para explicação de como foi construído esse templo, ela é tão absurda Sem que, noção? que estão sem noção que faz mais sentido você acreditar que um disco voador fez aquilo lá, imprimiu aquilo 3D com um raio laser, do que os monges escavaram aquilo ali em 18 anos. Não faz sentido. Mas Ai, esse templo, cara. ele é um absurdo, assim. Ele é templo de Kailasa. E é uma das evidências também, novamente, já foi medido e já foi observado propriedades também de ressonância sonora lá dentro desse templo, no complexo ali das cavernas. E esse complexo de cavernas, ele é muito grande, tem várias e várias e várias e várias São cavernas. cento e cara, É. não lembro se são 108 ou 98 cavernas. Dessas cavernas, né, dessas escavações, 31 ou 32 sites são abertos à visitação pública, Uhum, mas me parece que eles vão todos agora, esse ano, todos eles iam ser fechados para visitação pública, justamente por causa dessa teoria do pessoal falar que é disco voador, que é alienígena, que construiu. Eles vão fechar todas as escavações, todos esses sites para visitação pública. E então, quer dizer, para você ter acesso a isso aí, você vai ter que ser um estudioso de arqueologia e história, e é uhum, obrigatório ter um PhD na área para poder visitar essa região. E aí, uhum, falando em templo, tem um outro templo chamado Templo de Karnataka, uhum, que é um templo que fica no sul da, da Índia, né? Na realidade não é um templo, são templos da região de Karnataka. E esses templos, eles têm pilastras que pesa 20, 30 toneladas, feitas de uma peça única de rocha também. E até os mais conservadores, os arqueólogos que não aceitam
teorias aí mais revolucionárias de que foram feitas aí por seres de outros planetas, ou então que tenha sido construído por uma civilização muito Que mais tinha maquinário pesado, né? avançada e tal. E todos eles aceitam que essas colunas são colunas cilíndricas, Uhum. elas tiveram que ter sido feitas por torno mecânico, Torno mecânico de alta não rotação. de alta Você imagina o rotação. tamanho do torno para você poder botar uma coluna de pedra de 30 toneladas rodando em alta velocidade nele. Então, aí quando você vai lá no Malana Lab, que é o nome daquele, daquele cara que tem não, Pravin Mohan, né? O Pravin. Pravin Mohan é o historiador lá que frequenta esses sites todos e tal. Ele tem um canal no YouTube também, muito Uhum. interessante o canal dele, um cara muito inteligente. Um dos arqueólogos, não é arqueólogo, É, né? Historiador ele é mais historiador. populares da Índia. E aí num desses bate-papos que a gente estava assistindo dele, eles chegam na conclusão de que um torno mecânico para construir uma pilastra daquela, o Pravin fala que existem centenas dessas pilastras, todos os templos daquela região têm pilastras dessa forma, e todas Uhum. elas pesando entre 20 e 30 toneladas. Um torno teria que ter mais ou menos 200 metros de comprimento. E aí, velho, se esse torno de 200 metros de comprimento existiu, ele tinha que estar em algum lugar, velho, porque não tem como você Ele simplesmente tinha que estar em algum lugar. esconder o torno assim do nada, entendeu? Então, assim, é complicado, porque Essas como é que colunas, você. quando você for ver, elas parecem, tipo assim, se você pegar, às vezes a gente tem na casa da gente uns móveis antigos, antigo mesmo, daquelas madeiras mais escuras, e aí você vai ver o pé do móvel, ele tem vários diâmetros, tipo assim, o pé dele é um cilindro, né, uma forma cilíndrica. Torneado? Exatamente, mas aí ele, da forma como ele é torneado, você consegue ver vários diâmetros ao longo dessa forma cilíndrica. É mais ou menos o que tem lá nesse templo. São evidências na pedra de que aquilo ali foi usado com. Não faz sentido, não tem como, hein? É impossível um ser humano na mão, na talhadeira, fazer é, essas colunas gigantes com assim com diâmetros variados e alta precisão. Como se você te colocasse, imagina, você colocando um cilindro grande, um cilindro menor, um cilindro pequeno, depois um outro cilindro grande, e em cima um do outro você vai ter ao longo da estrutura cilíndrica, você vai ter esse diâmetro variando, e assim, quando você olha para essas colunas, você vê que realmente não tem como aquilo ali ter sido feito no braço, na talhadeira. Mas ao mesmo tempo, ninguém nunca achou nenhuma máquina, né? Ninguém nunca achou um Não, torno. então, mas é o que ele fala. Ele fala que o interessante é justamente isso, que até os mais céticos, Consideram isso evidência de máquina, né? evidência de máquina, Uhum. exatamente. Até os arqueólogos mais céticos, aqueles que não acreditam realmente em nada dessas teorias de civilizações avançadas e laser e, utilizar máquinas antigravidade para transportar o que é pesado e tal. Eles não acreditam nisso, mas todos eles admitem que a única forma de se fazer uma pilastra daquela é Um torno. através da utilização de torno mecânico. Você não O tem como fazer o interessante, sabe o que que é? É que nada fica por isso cilíndrico. mesmo. Tipo assim, fica é quase que necessário, né, vozes como a nossa, que vem de fora da academia, que vem de fora da pesquisa científica arqueológica, para trazer, meio que para abrir os olhos, assim, inclusive, principalmente do pessoal que está fazendo pesquisa, para essas evidências e a necessidade de se investir e de se continuar essas pesquisas, né? Claro que a arqueologia ela se propõe justamente a isso, mas o que a gente tem, e isso acontece na ciência inteira, a gente tem teorias que são estabelecidas, e essas teorias são estabelecidas por pessoas, pessoas que têm carreiras, pessoas que têm reputações. Então, à medida que essas
teorias são estabelecidas, né, ao longo de anos, você tem várias carreiras e várias reputações se construindo em cima de uma teoria, então você tem livros e livros e livros, você tem séculos ali de teorias sendo construídas em cima de uma teoria original, e é muito difícil, vai ficando, cada ano que passa, vai ficando mais difícil você desbancar essa teoria original, porque muitas vezes, se ela estiver errada, quer dizer que todas as outras teorias subsequentes construídas em cima dela vão estar erradas também. E fica muito É, difícil de você o desconstruir isso. um lance muito É, interessante que a doutora Anika Mann fala, né, ela é bem cética nesse ponto, né, ela não é muito chegada a aceitar essas teorias de aliens e tal, né. Ela fala que você tem 2 tipos de provas, né. Você tem de evidências, você tem as evidências que são circunstanciais uhum, e evidências de fato. evidência de fato. Uhum. Né? E ela não aceita evidência circunstancial. Ela Sim, fala que a evidência circunstancial, para ela, não é evidência. ela tá certa, Né? né, com certeza. Então, assim, ela fala, pô, por exemplo, você vai vir, você pega o povo do sul da Índia, tem o cabelo mais crespo. Então, se o pessoal do sul da Índia tem o cabelo mais crespo, eles são descendentes dos povos é, da região subsaariana na África. Não, isso aí é uma evidência circunstancial. Você está associando um povo ao outro. Uhum, Evidência de fato é quando você pega o material genético dessas duas uhum. raças, você faz uma comparação genética e você consegue encontrar uma ligação genética entre uma e outra. Ou E não, aí também não, você. né? Ou não. Se É, não, beleza. Se é. você provar através da genética, que existe uma relação entre essas duas raças, aí Tem uma você pode evidência de fato. afirmar, exatamente, você pode afirmar que. E E, assim, e o só, legal dela é que ela fala que todas essas teorias, né, isso é uma posição dela, né, igual eu sim, falei no começo. Nossa ideia aqui é mostrar as teorias que tem e as pessoas, né, pesquisam e tiram suas conclusões. Mas ela fala que essas teorias absurdas, que ela chama de absurdas, de alien, tecnologia aliens perdida, e tal, tararara. são teorias que subestimam a capacidade humana, a Com certeza. inteligência humana, porque É um ela acha fato. que a inteligência, que o ser humano tem a capacidade e teve a capacidade de desenvolver isso. De qualquer forma, o fato é, então, uma reformulação, um outro tipo de approach da história humana é necessário, porque de qualquer forma, a nossa ideia de civilização começando, a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento começando a ser desenvolvido 3.000 anos antes de Cristo, isso a gente está mostrando, já estamos no quarto episódio ainda, hein? A gente tem um mês de podcast, a gente já está mostrando por várias evidências que esse número provavelmente está errado. Isso sim a É, gente consegue falar com um pouco de propriedade baseado nas evidências. Então, assim, beleza. Se não foram os aliens, se realmente foram os humanos, então a gente precisa entender muito melhor, de forma muito mais aprofundada, como aqueles humanos pensavam. E aí você cai no problema que é o seguinte: começa a faltar evidência de fato. Quanto olha, mais no passado você vai, você começa a é, depender mais das evidências circunstanciais para entender. então, só que o que acontece? Ela fala isso, né, que você está subestimando a inteligência humana, que a civilização humana, os humanos têm condições dessa tecnologia e tal, quando ela cita da questão da dessalinização da água e tal. Uhum. Só que ela também não aponta nenhuma evidência de fato de que foram os humanos que fizeram, É, com certeza. Porque não tem, inclusive, né? não é? Não tem. Quer dizer, na realidade, a evidência de fato que ela tem é que aquilo foi feito. Foi Então, feito, isso. se você não consegue provar que outra civilização fez, foram humanos que fizeram. A evidência de fato está aí. É. Mas ela não aponta uma alternativa, ela não mostra prova nenhuma também de como era essa tecnologia, né? Porque não existe isso. Então eu passo a acreditar, né? E eu tenho uma tendência muito grande de acreditar que o problema todo vem da datação Uhum, dessas civilizações, né? Quando a gente fala, quando nós falamos aí de uma civilização que existiu 6.000 anos atrás, um exemplo aí, vamos colocar os sumérios, uhum, 6.000 anos. O próprio
os próprios índios aí há 12, 17 mil anos, Göbekli Tepe na Turquia, que é datado 12 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, e isso pode ser bem mais antigo do que isso. Uhum. Eu acho que o problema aí é de datação. Eu Uhum. acho que, na realidade, quando você fala 12 mil anos, isso aí deve ter no mínimo 32, É. 40, Aham. 60 mil, entendeu? Aham. E Aham. aí sim, você tem um tempo para que essa tecnologia se desenvolva Se desenvolvam. e ela desapareça também, porque essas civilizações, algumas obras estão lá, mas o povo que viveu naquela época não existe mais. É diferente Uhum. do indiano, do pessoal da Índia, ainda existe lá. E é por É, isso que você tem tanta documentação. Você tem tanto isso. documento, tanta coisa contando a história. Então é Não, mais e aí a coisa fácil. fica mais interessante ainda a hora que você começa a analisar esses documentos e ver do ponto de vista deles, novamente, circunstancialmente, você vai entendendo, por exemplo, isso aí, quando eu fui ao México, eu fiquei assim, fiquei estupefato com essa informação, mas os maias, por exemplo, eles contam as eras do calendário dele, eles chamam de sóis, e nem todo sol deles tem a mesma duração. Mas eles, como povo, eles contam 4 sóis para trás. E aí você vai ver as descrições de como era o mundo durante cada um daqueles sóis, inevitavelmente, entre um período de transição de um sol para o outro, houve um grande cataclismo que praticamente resetou a humanidade, como se isso já tivesse acontecido pelo menos umas 4 vezes. E aí você vai analisar os textos religiosos hinduístas, o Mahabharata, por exemplo, contam de eras também, 4, 5 eras de humanidade que já existiram antes e que, mesma coisa, a história chega a ser até estranho, de tão parecido que é. Uma civilização se instala, ela cresce, ela desenvolve, ela, né, prolifera, e aí vem um cataclisma e reseta a civilização. Aí começa de novo. Então, essa história, novamente, a gente não tem evidência de fato disso, mas a gente tem as evidências circunstanciais, os textos de várias culturas apontando mais ou menos para esse desenho, como se esses cataclismos não aconteceu uma vez nem duas, mas aconteceu várias vezes já na história dessa civilização, que na verdade ela, igual você falou, o problema parece ser de datação mesmo. Nosso entendimento parece que não está muito bem posicionado no tempo, Não. porque É, essa história estende então, muito, 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 quando a muito gente fala mais dessa questão antigamente. de conhecimento, é, o, o próprio Pravin fala que lá nessa região desses tempos lá de Karnataka, né? Uhum. Tem uma estátua. Bom, você que é bom de pronúncia indiana, fala aí como é que chama a parada da estátua. Dwarapalaka, Tá, você tá falando do Guardião do do Templo lá, guardião do né? templo, é. Hum, É eu o, esqueci o nome da estátua, mas acho que é é tipo isso. Dwarapalaka. Dwarapalaka, alguma coisa assim. Dwarapalaka. E aí o que acontece? O Dwarapalaka, ele tem um nesse templo, né, num desses templos aí de Karnataka, Uhum, que ele tem uma coroa, ele é adornado com uma coroa, ele é feito de pedra, uma pedra maciça, ele é adornado com uma coroa. Nessa coroa tem pequenos crânios de mais ou menos 2,5 cm, que ele fala que é em torno de mais ou menos 1 polegada de tamanho, de altura, assim, cada crânio. E esses crânios, eles têm orelha, têm olhos, buraquinho no nariz, boca, e é num lugar muito, muito, muito escuro. Então você precisa de uma lanterna, você não consegue ver nada. E a pedra é uma pedra muito escura. E aí ele, com a lanterna, ele foi lá e colocou para poder ver assim o rosto desse crâniozinho assim na coroa. E ele percebeu que a lanterna dele refletiu dentro aham, do crâniozinho. Falou, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Ele pegou, tipo, ele fala que é como se fosse uma agulha. Eu acredito que seja algo igual essas agulhas que tem no Brasil para desentupir fogão a gás, aham, sabe? aham. Que o pessoal usa para desentupir ali a boca do Ela é fogão. maleável, né? É. E ele começou a enfiar, então dizendo que ele enfiava aquela agulha no nariz e saía no olho. Ele Aham. enfiava na boca
e aí saía no nariz, ele enfiava no olho, saía no ouvido. Aham. Então ele falou: "Pô, aquilo ali foi feito 2000 anos, 2000 e tantos anos antes da nossa era, antes da era comum, pô, e ela é oca por dentro, cara, e é feito de uma pedra só, como que aí de novo, com uma talhadeira e um martelo não dá para você fazer, então como que você vai Cara, esculpir isso é um nível de detalhe do adorno de uma de estátua. uma estátua?" Exatamente. É absurdo, não tem como aquilo ter sido talhado. Então quer dizer, é um crânio, literalmente um crânio, por dentro e por Oco, fora, por oco, dentro e por por fora. dentro e por Não, fora. isso é muita loucura. E isso corrobora um pouco, né, pelo menos em teoria, sim, se não foi talhado, como que foi feito? Aquela teoria que a gente trouxe, né, de uma possível tecnologia de manipulação química das pedras e conseguir alterar o estado da rocha e de forma a criar um molde e conseguir moldar essas estruturas, que sejam as colunas torneadas, até o templo de basalto, essas cavernas, faz um pouco mais de sentido. Você consegue imaginar que aquilo. Então, beleza, faz sentido. Porque se não dá para talhar, você consegue um nível de precisão muito grande num molde e inclusive você pode reaproveitar esse molde se você tiver tecnologia No caso desses crânios e no caso das pilastras, faz todo sentido, porque são Uhum. centenas de pilastras com o mesmo formato, o mesmo peso, dimensões e tal, algumas diferentes, são várias pilastras de tantos metros de altura, várias outras. Então, se você tivesse moldes, você conseguiria Facilitaria realmente demais. fazer moldado, né? Você altera o estado da pedra, você derrete a pedra, não sei como Uhum. você É, faria vai isso, saber como, né? você coloca no molde, e aí você tira o molde e a coluna está pronta. Uhum. E repete isso, não sabe-se lá quantos moldes tinha, e é da mesma forma que esses crânios, que é uma Uhum. coisa absurda, velho. Isso é uma coroa de uma estátua de um cara, de um guardião que fica sentado lá tomando conta de um templo num lugar escuro que você não É, no enxerga lugar nada. escuro. Então, É. assim, para que essa riqueza de detalhes no lugar que você precisa de uma lanterna para enxergar? Aham. Entendeu? É tipo a vitrificação das paredes lá das cavernas de Barabá, tipo, o lugar é totalmente escuro, não faz sentido, não Exato. precisa, não tem menor funcionalidade, entre aspas, a não ser que você esteja, né, analisando com o prisma errado. Exato. E aí, né, quando a gente vai falar quando a gente pega esses escritos antigos e tal, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que tentar entender a forma de vida das pessoas que escreveram aquilo naquela época, né? Uhum. Para você conseguir compreender como elas pensavam e o que elas viam e como que elas expressavam aquilo que elas estavam vendo. Porque você imagina só, você há 4.000 anos atrás, você vê, por exemplo, um, um Uma objeto tromba voador. d'água. Um objeto voador. Vamos Uhum. lá, um objeto voador. Igual hoje a gente tem vários avistamentos aí de OVNIs e não sei o que lá. Então, se você vê um objeto voador. Cara, a forma que aquele cara daquela época, 4.000 anos atrás, a forma que ele escreveria que ele viu um objeto voador, não tem nada a ver com como hoje você descreve que você viu um objeto voador. Você fala, Uhum. não, parece que é uma tecnologia alienígena, ele Uhum. voava, não sei o que lá, ele parecia que ele desafiava a gravidade, porque ele não fazia som nenhum e tal, e ele estava numa posição estática e de uma hora para outra ele desapareceu Acelerou. e Uhum. tal. Naquela época, 4, 5 mil anos atrás, aí o cara fala, não, olha, eu vi uma carruagem, que era o meio de transporte da época, né? Uhum. Uhum. Eu vi uma carruagem e essa carruagem ela veio voando e não sei o que lá. O cara tem que adaptar o conto à realidade dele. Então, ele vai contar Uhum. daquela forma. E aí, Uhum. de novo, né? Eles falam que nesse templo aí, onde tem esse guardião com essa coroa de crânios, tem na porta do templo um outro guardião e que o pessoal passava na hora de sair do templo, as pessoas batiam palma. Aham. E aí, o próprio hindu lá, um dos caras que eram lá o responsável pelo tempo, falou, não, é porque esse Deus aí, ele é surdo.
Então você bate palma para ele, né? Porque se você falar, ele não vai te escutar. Aí, o cara, isso é muito engraçado. O, Pra vir, né? o Pravin, ele fala, não, peraí, vamos pensar no contexto da época. Esses templos eles eram feitos e adornados, muitas vezes, os olhos das estátuas com pedras preciosas, Uhum, semi-preciosas e tal. E aí, o que acontece? Na hora, as pessoas que estavam trabalhando na construção desses templos, para eles não roubarem nada do templo, eles mostravam as mãos vazias. Não é que eles uhum, batiam palma, eles mostravam as mãos como, ó, não estou levando nada que uhum, não me pertença comigo. uhum, Só que esse fato deles não estarem levando nada, com o tempo ficou sem sentido, porque o templo foi construído, não uhum. existia mais construção, e essa história de não estar levando nada, não estar roubando nada do templo, desapareceu. E aí a justificativa que encontraram para bater palma é que o deus deles lá era surdo. Centenas de anos foram passando Foram e o pessoal até passando. hoje continua, né? Então essa questão da forma que a história é contada, eu acredito que isso tem uma influência muito grande, inclusive na capacidade de datação da existência dessas civilizações e da existência dessas tecnologias. Uhum, Muita coisa foi perdida no tempo e uhum, perdeu-se a capacidade de se datar com mais precisão. Tudo bem, isso vai melhorando conforme a tecnologia de datação vai melhorando. Há anos atrás uhum, você não tinha o que se tem hoje de mapeamento via satélite, mapeamento infravermelho e tal, uma série de coisas que, né, tomografia, ressonância magnética. Então, assim, eu acredito que a datação ela vai, né, com o passar dos tempos, ela vai cada dia mais ficando mais precisa. uhum. Mas mesmo assim, ainda existe, ainda se tem muita coisa para se descobrir. E falando em muita coisa para se descobrir, né? é, se vocês aí, quem estiver escutando o podcast, achar que faltou alguma coisa que a gente não comentou nesse episódio a respeito aí dos indianos, dos índios, por favor, deixe nos comentários, deixa aí sua sugestão. A gente deu uma pincelada geral a respeito dos índios, nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto aí da cultura dos indianos, né, a cultura índia, Uhum. das culturas índias. Mais para frente, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da relação que existe entre essas construções e as diversas crenças Uhum. que existe lá, né? Mas dentro dessa nossa jornada aí, tentando compreender as civilizações antigas, para o próximo episódio, eu acredito eu que nós vamos parar ali na China. O que você acha, É, além de usar a China para a próxima. sim, é uma ótima. A China, como a Índia, é, ela tem uma tradição milenar e uma tradição de escrita e de preservação do conhecimento e de transmissão desse conhecimento também muito meticulosa. Então eles têm muito cuidado e se desenvolvem inclusive várias artes, né, em algumas seitas taoístas, budistas lá na China, o próprio ato de transmitir um conhecimento na forma de algo escrito, a caligrafia se torna uma arte, é uma meditação para aquele povo. Então essa tradição de escrita, de transmissão de conhecimento, de preservação do conhecimento na China, ela é muito presente também e não faltam evidências de tecnologia avançada, de civilizações altamente avançadas já naquela região ali também, né, concomitantemente aos indianos, aos sumérios. Então a gente vai mostrar um pouquinho do que tem ali na China, né? Eventualmente a gente vai cair lá onde tem se estabelecido como o berço da civilização, que é
justamente a Mesopotâmia ali, a Suméria. E depois, né, pai, a gente vai fazer uma análise, né? A gente vai trazer porque primeiro a gente está fazendo esse apanhado geral, mostrando do nosso ponto de vista ocidental, tecnológico, como que a gente enxerga essa história. Depois a gente vai tentar ver essa história um pouco mais pelos olhos de quem realmente viveu, de quem escreveu aqueles textos, né? Analisar um pouquinho mais da forma de pensar, da filosofia. Claro, claro, isso é de extrema importância. E é muito interessante porque a gente aprende coisa pra caramba, coisas extremamente atuais que já estavam sendo faladas há milhares de anos atrás. Ah, com certeza. Problemas de relações humanas, de política, e o conhecimento vai muito, muito profundamente. Cara, É, tudo na história, ele vem dentro de uma busca por poder. uhum, Então, vai envolver relações humanas, vai envolver política, sempre. Toda sociedade organizada, ela tem que se organizar politicamente de alguma forma, uhum, uhum. né? E aí, quando a gente pega alguns textos sagrados, aí a gente vê que o ser humano escolhe a forma política errada aí para poder se organizar e quebra a cara. Ele mesmo assim não aprende, né, velho? Mas, O mundo aí. cara, isso aí tem muita coisa interessante aí que aconteceu É, milhares e milhares de anos atrás. É que nós vamos chegar lá. Mas por bom hora, demais. por hora é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aí durante essa quase 1 hora e meia de hoje. O podcast foi um pouquinho mais longo, mas é porque, cara, os índios, essa questão da Índia aí, tem muito assunto. Nós tivemos Muito. que dar uma pincelada muito geral mesmo, porque Sim. se a gente fosse aprofundar realmente em cada aspecto dessa cultura, isso gastaria aí, brincando, uns 3, 4 episódios de podcast só para a gente falar a respeito disso. Uhum. Por favor, novamente, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Nós temos aí o nosso Pix, a chave Pix está na descrição do canal. Uhum. E todos os nossos episódios eles são disponíveis todas as sextas-feiras. Uhum. Então, até sexta-feira que vem, galera. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu.